E esse aqui é o Blues de Robert Crumb. E ao final do vídeo eu vou mostrar para vocês o quadro que eu pintei. Inspirado, não necessariamente inspirado, mas a ideia partiu daqui. A ideia do quadro que eu pintei. E vou contar para vocês como é que eu descobri esse livro aqui, esses quadrinhos aqui de Robert Crumb. Eu não conhecia Robert Crumb. E para chegar até ele, eu estava pesquisando algumas imagens relacionadas a blues, porque eu queria fazer a marca da minha banda, o logotipo da banda que eu tinha, da banda de blues que eu tinha. E eu estava pesquisando imagens, blues, e apareceu Blues R. Crumb. E eu imaginei que era a capa de um disco, que R. Crumb seria um músico de blues e tal, e fui estender a pesquisa para procurar mais informações sobre esse músico que até então nunca tinha ouvido nada, nunca tinha escutado falar. E aí, para minha surpresa, Robert Crumb é um quadrinista underground, e uma das coisas mais famosas que ele fez assim foi a capa do Cheap Thrills da Janis Joplin. Mas falar que Cheap Thrills é da Janis Joplin é uma meia-verdade, porque na verdade o Cheap Thrills é da banda Big Brother and the Holding Company, da qual ela fazia parte, ela era vocalista dessa banda. Então é da Janis Joplin, mas é da banda, né, de todos ali, vamos dizer assim. Enfim, aí eu me lembrei, caramba, eu conhecia o Cheap Thrills, eu nunca comprei Cheap Thrills, mas tive com ele na mão para comprar várias vezes, na época das lojas de CD, né? Quando as lojas de CD existiam, eu saía procurando CDs para montar minha coleção e sempre estava ali com o Cheap Thrills na mão. E eu achava bacana aquela capa dele. Ela tinha algo ali de punk, aqueles quadrinhos ali da capa. E aquilo me chamava atenção porque um disco dos anos 60, no auge da psicodelia, era meio fanzine, era meio. Fazia, fazia muito sentido aquilo aí. E me chamava atenção. Eu só não comprei porque eu já tinha 3 discos da Janis, um com o Big Brother e 2 dela puro, né? E eu tinha que acrescentar outros músicos à minha coleção, então eu sempre deixava para comprar depois. Até que acabaram as lojas de música, né, de discos, e eu fui esquecendo daquilo também, não quis comprar mais nada da Janis, enfim. Eu não cheguei a comprar esse disco, não tenho ele, mas lembro muito bem da capa e lembro o impacto que aquela capa causou sobre mim e falei, opa, tem que procurar saber então que, que coisa é essa, que blues é esse do Robert Crumb. E pronto, o livro chegou e caramba, que coisa, hein? O que eu achei que seria a capa de um disco realmente ele foi utilizado aqui também na capa do livro. E essa capa aqui, né, é um músico metendo o pé na estrada aí, uma estrada rural, uns postes aqui, e ele tocando gaita. A princípio tocando gaita, ele tá de costas, mas parece que tá tocando gaita. E realmente tá tocando gaita. A capa é de um disco de gaita que o Crumb fez a capa para ele também. Ele fazia muitas capas de disco. E aqui dentro a gente tem, para quem é designer, esse livro aqui é massa, é bem recomendado. Ilustradores também, enfim. E para quem é fã de música, que nem eu, e que gosta também de, de quadrinhos, aqui tá a capa do Tipo Trios, ó. Essa capa aqui. Pra quem não conhece, acredito que a maioria das pessoas conhece, mas. E aqui a capa que é do livro também, um disco de harmônica, né, de gaita e tal. E eu achando que o Crumb era músico, ó, ele é também. Aqui tá uma capa do disco dele. Ou pelo menos um cartaz, não sei se é uma capa, mas um cartaz. Bom, mas aí voltando aqui ao nosso quadrinho, o Crumb faz uma sátira aqui à indústria fonográfica e seus modismos, né? Uma crítica aos seus modismos. Depois que a indústria fonográfica se concentrou em grandes empresas, o importante era vender. E ele era um aficionado pela música dos anos 1920, ele gostava muito daquilo ali. E realmente a coisa ficou, né, bem diferente dos anos 1920
aquela música rural, enfim, principalmente aquela parte que o Crumb gostava, música rural, feita no violão, nos confins ali do interior dos Estados Unidos, a coisa raiz mesmo, né? E do que estava acontecendo na época dele, de jovem, nos anos 1960, era a explosão do rock, e o rock comercial também começou a surgir, e muita coisa muito barulhenta, ele gostava de algo mais tranquilo, enfim. E o Crumb era um cara diferente, ele é ainda um cara diferente, um senhor diferente hoje, né? É underground, ele pensa, ele vê o mundo diferente, ele tem ideias diferentes sobre o mundo, desenha muito, não como um quadrinista convencional, mas bem underground mesmo. Mas enfim, aqui ele faz esse resgate de valorizar essa música rural. Até eu faço uma interpretação dessa capa aqui, ó. Eu nem li nada a respeito não, mas a interpretação que eu faço dessa capa é o quê? A música raiz segue seu caminho, segue adiante, sem depender da energia, ela segue paralela à energia, à eletricidade, à força humana bruta está aqui, paralela a isso. Então, quer dizer, não há dependência aqui. Ele não fez uma capa assim à toa, ele não colocou esse poste. Ele podia ter tirado isso aqui, então acho que não foi à toa. Eu não vi nada a respeito, não, mas a interpretação que eu faço é essa: que o ser humano e a arte humana, aquela coisa bem enraizada mesmo na alma humana, independe da tecnologia e sobrepõe às vezes até a própria tecnologia. E o que me fez pintar um quadro, quer dizer, uma ideia que me veio daqui, é uma das histórias que temos aqui. Essa aqui, ó. É a vida. A história de um artista rural, possivelmente não existiu, eu acredito que é ficção do Crumb aqui, mas inspirado, por que não, em muitos outros tantos, que via lá nos confins do interior, tocando seu violão. Aí ele briga com a mulher e mete o pé na estrada, com o violão debaixo do braço, e vai viver errante por aí, até que um dia alguém vê ele tocando violão e grava um disco dele. Ele grava um disco, e depois se mete em confusões e acaba sendo morto. Então ele não chega a fazer sucesso, o disco se perde, cai no esquecimento. E tempos depois, um outro personagem aqui, que a princípio é o próprio Crumb, e é algo que ele fazia, ele já tem uma nota do autor aqui, que ele fala o que ele fazia quando jovem, que era fazer uma garimpagem, ele garimpava discos antigos, porque ele gostava da música de 1920 e já não achava muita coisa nos anos 60 e 50, e ele saía batendo de porta em porta, procurando discos antigos. E ele garimpava muitos, que arrumava muita coisa ruim, mas conseguiu ter muita coisa boa. E esse personagem faz isso, ele compra uns discos antigos e descobre esse disco desse artista, que na verdade era um homem rural lá, mas que tocava muito bem e que ficou perdido. E ele descobre depois, o artista já tinha morrido, enfim, e eles ficam lá admirados com aquela música. Isso me fez lembrar do Mississippi John Hurt, que tem uma história parecida, embora ele não tenha morrido, mas ele também era da área rural e foi gravado lá e ficava bem isolado dos outros músicos, e ele conseguiu ter uma técnica própria, sem sofrer muita influência do que estava sendo feito, e ele gravou alguns discos, se não me engano, um só também, não sei, não me lembro mais, mas ele caiu no esquecimento, não porque ele morreu, ele caiu no esquecimento, e alguém descobriu de novo ele nos anos 60, e durante 3 anos ele foi resgatado, vamos dizer assim, e fez alguns shows, e enfim, conseguiu tocar para um público maior, mas veio a morrer, por causas naturais depois. 3 anos aí durou a carreira dele, então, nessa volta, vamos dizer assim. E inspirado nessa história, pensando nessa história, eu lembrei do Mississippi John Hurt, é um blues bem suave, bem lá das antigas mesmo, muito parecido, né? Muito folk, ele é muito folk, um blues muito folk, que eu gosto muito, só tocar no violão, bem raiz mesmo. E aí peguei uma foto dele na internet e, inspirado nela, eu pintei aqui esse quadro, é o Mississippi Blues.
Na foto original ele está ao ar livre, eu tentei colocar ele aqui dentro de um ambiente, tocando. Pensando nisso também, né, que ele saiu do ambiente do ar livre e veio tocar em algum lugar, convidado por alguém, enfim. E é isso aí, representando essa paixão aí que eu tenho por música, por blues, principalmente, pelas artes visuais. Esse vídeo fica nesse sentido, falando aí de Robert Crumb, que eu não conhecia, e que só conheci isso aqui até hoje também, além da capa do disco da Janis, do Big Brother, da Holding Company, né? Vamos fazer aí a correção. Mas essa obra aqui tem me bastado até o momento. Por enquanto ela está sendo suficiente, por enquanto. Porque eu vou procurar outras coisas do Crumb também, algo que vai além dessa temática aqui do blues, né? Esse resgate musical, que ele gosta também dessa coisa. Ele fala que a música toca mais ele do que a ilustração propriamente dita. Ele tem muito prazer com música, embora seja um músico limitado, segundo ele. Mas enfim, são sátiras aqui, como eu disse, sátiras, mas é inspirador. Há uma visão diferente que a gente tem que ter de alguém. Os underground, os contracultura tem essa coisa de fazer a gente pensar de uma forma diferente, abrir os olhos para outras perspectivas. Mas em breve eu vou procurar outras obras de Robert Crumb e quem sabe a gente conversa a respeito delas, quem sabe eu não me inspire para pintar outro quadro e a gente conversa e alimenta aí o tema para um próximo bate-papo. Muito blues para vocês, muita música boa, muito resgate. Até a próxima.